pessoal, continuando, né? Vamos lá. Como eu estava falando, né? A atividade física, ela não influencia somente o aspecto físico, né? Beneficia também a nossa saúde mental. Então, nós vamos ver em que afeta positivamente a nossa saúde mental, certo? Então, quando uma pessoa pratica atividade física regular, ela consegue desenvolver, deixar o cérebro turbinado, né? Pensar mais rápido, conseguir se concentrar, né, em atividades. Tudo isso está relacionado a atividades cerebrais, certo? Então, praticar atividade física de maneira regular, né, mais ou menos de 3 a 5 vezes por semana, por 30 minutos ou mais, ajuda o cérebro a manter suas principais habilidades mentais afiadas e reguladas. Então, é você ter mais concentração, né? É você conseguir desenvolver um pensamento melhor em determinado assunto. Então, dentre as habilidades mentais favorecidas, podemos citar, né, o pensamento crítico, o aprendizado e bom senso, tá? Então, estes benefícios favorecem principalmente as pessoas mais velhas, uma vez que estas pessoas, né, que estas habilidades tendem a diminuir com o avançar da idade. Então, quanto mais tempo passa, né, a gente vai perdendo a concentração, vai perdendo esse bom senso da nossa mente, né, a gente explorar, a gente desenvolver um pensamento crítico sobre o assunto. Então, quanto mais você pratica atividade física, né, regularmente, mais vai favorecer, né, para esses benefícios, ok? Mas atenção, pessoal, o exercício físico, ele promove uma série de mudanças no cérebro, né? Desde o crescimento neural, o crescimento dos nossos neurônios e redução de inflamação, passando pela liberação de endorfina e até renovação dos padrões cerebrais. A mistura de atividades aeróbicas, né, que são aquelas atividades que requerem maior oxigênio do nosso corpo, e de fortalecimento muscular, é especialmente produtiva para a manutenção das atividades cerebrais, né? Para você manter com esse pensamento crítico, manter a concentração, certo? E aí, diversas pesquisas comprovaram, inclusive, benefícios como melhora da concentração e da memória, além de proporcionar a sensação de calma e bem-estar. Como eu falei, né? Melhorar a concentração e também contribui para uma boa memória, certo? Saiba mais. Um novo estudo, né, que foi conduzido pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, realizado a partir de neuroimagens, mostra que as pessoas que se exercitam intensivamente têm melhor aptidão mental, né? Está mais apto mental a desenvolver a concentração, ao pensamento crítico, a memória. Esse tipo de exercício, pessoal, ativa o sistema metabólico que reabastece determinados neurotransmissores, né? Que são esses neurotransmissores que vão oferecer essas informações, né, para o nosso corpo. Sobretudo, os que regulam a saúde física e emocional, né? Então, tem aí um controle emocional também. A explicação é a seguinte: do ponto de vista metabólico, o exercício físico intensivo é a atividade mais exigente que o cérebro pode encontrar, muito mais intenso do que o cálculo ou o xadrez. Mas ninguém sabe o que acontece com toda essa energia. Então, aparentemente, uma das coisas que o cérebro está fazendo com ela é produzir mais neurotransmissores, tá? Então, a partir da prática de atividade física, né, a gente vê uma contribuição aí, né, nessa regulação do estado físico, da saúde física e emocional por meio da prática, né. E aí, cartão vermelho para o estresse e depressão, né. Aí a gente vê que a prática de atividade física, ela contribui, né? Ela contribui para a diminuição, para a prevenção,
né, de doenças mentais, como, por exemplo, o estresse e a depressão. Quando nos sentimos estressados, pessoal, experimentamos uma série de reações físicas e mentais, né? Por exemplo, os músculos, o pescoço e os ombros, eles ficam tensos. Isso é uma característica de que nós estamos estressados, né? Pode ser um estresse físico, pode ser um estresse mental, certo? Outro ponto, os batimentos cardíacos se alteram, né? O sono ele fica irregular, a gente não consegue se concentrar e o sistema digestivo também é afetado, tá? E aí tudo isso atinge nossa mente e piora ainda mais o conjunto dos sintomas. Então, durante a atividade física esportiva, né, a prática esportiva, atividade física, exercício físico, a mente se distrai das situações que geram estresses, né? Das situações estressoras do dia a dia. E isso ajuda a evitar os pensamentos negativos, né? Os exercícios físicos também reduzem os níveis de hormônio do estresse no corpo, ao mesmo tempo em que estimulam a produção de endorfinas, né? Que são aqueles hormônios que causam sensação de bem-estar, né? Então, a prática de exercício físico, além de diminuir o estresse do corpo, ele contribui para a produção desses hormônios do bem-estar, ok? E aí, relembrando, né? Eu acredito que vocês já tenham visto, já tenham estudado, né, conceitos relacionados a esses hormônios. E aí, só para relembrar, né, o que é que são endorfinas? São hormônios naturais, geradores de bom humor, né, que podem manter o estresse e a depressão distante, tá? Então, são aqueles hormônios que geram sensações de humor, de bem-estar físico e mental. O esporte causa a liberação para o cérebro de endorfinas, que também ajuda a relaxar os músculos, né, e aliviar a tensão. As endorfinas também tendem a deixar a mente mais otimista após um treino intenso. E aí, descobertas recentes apontam para a prática de exercício físico, né, como terapia alternativa para o tratamento da depressão. Então, assim, muitas pessoas que passam por esse problema de depressão, né, quando vão passar num psiquiatra, num médico especializado, uma das primeiras sugestões como terapia, né, de melhora é a prática de atividade física, exercício físico, tá? E aí, surte efeitos muito positivos em pacientes com menos de 25 anos. E aí, nestes casos, pode-se até dispensar, né, o uso de medicamentos contra a depressão, para vocês verem como é tão eficaz a prática de atividade física. Então, continuando, né? E aí, ponto extra para o bom humor, né? A prática de esportes, atividade física, malhar na academia, né? Fazer exercícios físicos provocam no cérebro a liberação de substâncias químicas que proporcionam ao corpo sensação de felicidade e relaxamento, né? A endorfina aí agindo. Como consequência, experimenta-se uma melhora significativa, né, no estado de bom humor, que foi o que eu acabei de falar. Então, outro benefício é justamente contribuir, né, para o bom humor. E aí, dando uma bola de sentimento à equipe. Por exemplo, os esportes coletivos possibilitam, né, que seus praticantes se conectem com os demais membros da equipe, favorecendo o desenvolvimento do sentimento de equipe e de amizade. Então, não só a prática esportiva, a prática de atividade física e exercício físico é importante, mas a realização desses esportes de forma coletiva, né, vai estar contribuindo para o desenvolvimento do sentimento de equipe, de amizade, né, já voltado aí para o lado social, né, socioafetivo. E aí, pessoas envolvidas em esportes coletivos são naturalmente mais inclinadas a adotar uma mentalidade de equipe, né, no seu local de estudo, trabalho ou em situações sociais.
A mentalidade da equipe leva, consequentemente, à aquisição de fortes qualidades de liderança que são aprimoradas ao longo do tempo. E isso contribui positivamente, né, significativamente na nossa saúde, tá certo? E aí a liderança cruza a linha de chegada, né? Muitos estudos que foram realizados em escolas secundárias revelaram que há uma correlação entre a participação dos jovens em atividades físicas esportivas e o aumento das qualidades de liderança, né? A explicação está na oportunidade de treinar, competir, ganhar ou perder junto, ou seja, obter, né, esse trabalho coletivo, certo? Contribuindo para esse lado socioafetivo. E aí, só para relembrar, né, o desenvolvimento da liderança e da mentalidade de equipe estão diretamente ligados às duas competências que são previstas na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, que é o quê? A autonomia e a responsabilidade, na medida em que vocês, alunos, estão estimulados a agir pessoal, né, a agir pessoal e coletivo, com autonomia e responsabilidade. E outra competência é a empatia e a cooperação, na medida em que se respeitam, né, colaborando entre si e reconhecem-se como parte de um meio coletivo, né, de uma coletividade, tá? Outro ponto de benefício, né, a autoconfiança. E aí a autoconfiança entra em campo. O exercício regular contribui para aumentar a autoestima e a autoconfiança. Conforme força, habilidades e resistências se desenvolvem e aumentam, a autoimagem também melhoram, tá? Então, a gente se sente bem, um bem-estar físico e mental. Com vigor renovado e energia ampliada, maior a probabilidade de o indivíduo ter sucesso em tarefas diárias, nos estudos, no meio do trabalho, tá? Então, quando uma pessoa ela se sente bem consigo mesma, ela vai desenvolver melhor em outros aspectos, né? E aí, só relembrando, proporcionar a melhora da autoimagem, da autoconfiança e da autoestima permite também o desenvolvimento da competência, né, que está relacionada à BNCC, que é o autoconhecimento e o autocuidado, tá? Que é você se conhecer, né, em sua integralidade e se cuidar. Então, ter autoconhecimento e autocuidado é conhecer-se, apreciar-se, reconhecer suas emoções, né, as suas fragilidades e as dos outros. É ter, pessoal, autocrítica para poder cuidar de si mesmo, de sua saúde física e emocional, além de saber lidar com as próprias emoções e com a pressão do grupo. Então, para vocês verem o quanto a prática influencia na nossa vida, na forma em que agimos, na forma em que nos comunicamos, certo? E aí, outro ponto, benefício, né, para a nossa saúde, né? Entra em campo o sono reparador. Os esportes e as outras atividades físicas melhoram a qualidade do sono. E aí, como é que isso acontece? Ajudando o indivíduo a adormecer mais rapidamente e atingir a fase profunda do sono, né? Que essa fase aqui ocorre a reparação dos tecidos, a cicatrização e a sedimentação de informações. Além disso, dormir melhor pode melhorar a visão mental no dia seguinte e o humor, né? Então, o sono ele regula a atividade física regula o nosso sono, né? Contribuindo para a nossa visão e para o bom humor no dia seguinte, tá? E aí, aqui entra também em jogo com o peso saudável, né? Os diversos órgãos e agências de promoção de saúde no Brasil e no mundo recomendam praticar esportes ou atividades físicas como uma maneira saudável de manter peso, né? Alguns esportes individuais, em particular as corridas, o ciclismo e a musculação, são formas bastante eficazes de queimar calorias, né, e de construir músculo, fazendo parte aí do estilo de vida, tá? Então, manter-se dentro da faixa de peso recomendada reduz o que? A probabilidade de desenvolver diabetes, colesterol alto e hipertensão, entre várias outras doenças, tá? E aí as crianças,
como é que as crianças ficam, né? Elas correm para o abraço. Quando a gente desenvolve esportes, né? Práticas esportivas, pode beneficiar as crianças, não só os adolescentes e adultos, né? Beneficia as crianças e os adolescentes de maneira muito semelhante ao que beneficiam os adultos. Entretanto, o maior benefício da prática esportiva para crianças e adolescentes é percebido a longo prazo, ou seja, quanto mais cedo começa a participar de esportes, né, mais propensas serão a permanecer, né, nessa prática ativa, né, à medida em que vão envelhecendo. Então, se você inicia com esse hábito de praticar esporte desde mais novo, você vai ter uma tendência a continuar isso, né, na sua vida. Além disso, participar de esportes melhora o desempenho acadêmico, aumenta a participação na escola e proporciona a melhora de algumas características pessoais, incluindo a timidez. Tá? E aí, atenção, alguns estudos dão conta de que a simples participação de adolescentes e crianças nas atividades esportivas em âmbito escolar são capazes de proteger sua saúde mental, promovendo a diminuição de sintomas de depressão e estresse, tá? E aí, pessoal, para vocês se aprofundarem mais sobre essa temática, né, de por que fazer atividade física, o que é atividade física, né, e quais os benefícios que a atividade física traz para a nossa saúde. Eu trouxe um vídeo como sugestão, tá, que será postado no grupo, que é o vídeo do Dr. Drauzio Varela, né, que ele vai comentar aqui o porquê de praticar atividade física, bom? Então, a sugestão para vocês se aprofundarem mais sobre a temática, ok? Então, até a próxima aula. E o restante das orientações serão repassadas, né, no Drive da escola. Até mais!